Irmãos, nós vamos dar continuidade agora de manhã ao livrinho da série 9 Marcas, com o tema de conversão. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a história do encontro de Jesus com Nicodemos, onde naquela passagem conhecida, Nicodemos pergunta para Jesus o que era preciso, né, para que ele conseguisse a salvação, para que ele fosse salvo. E Jesus, ele dá aquela resposta para Nicodemos que para ele naquele momento seria muito difícil de entender sobre um novo nascimento, sobre que seria necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, Nicodemos, ele com algum entusiasmo, ele pergunta, né, sobre se fosse necessário, como poderia um homem voltar ao ventre da sua mãe, né, voltar a nascer. E aí Jesus, ele diz que aquele que nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, dando sequência nesse tema sobre conversão, e ainda com algum centro sobre esse texto, a gente vai falar um pouco hoje sobre o problema do comportamento agradável e a promessa do novo nascimento. Então, só uma pequena recapitulação sobre o comportamento agradável. A gente comentou bastante na aula anterior que era um comportamento moral, era uma diferença sobre como as pessoas podem levar a vida aqui na Terra, com um comportamento moral e social agradável e bom, que aparenta ser bom para a sociedade, mas que isso não determina se a pessoa vai ser salva ou não. Que isso não quer dizer que ela é uma pessoa nascida de novo, que ela é uma pessoa regenerada e que ela é uma pessoa que é cidadã dos céus. Então, quando o autor fala sobre comportamento agradável, é sobre isso, sobre como a pessoa vive em sociedade, como ela se expressa, como ela é vista. Isso não influencia na salvação. Então, o autor começa esse ponto que a gente vai estudar hoje falando que a grande necessidade de nascer de novo, ela vem de 5 verdades bíblicas. E aí, durante o estudo dessa manhã, a gente vai falar sobre essas 5. E eu vou citar agora para os irmãos, para a gente já ir pensando em cada uma delas, em como elas podem representar esse novo nascimento. O primeiro ponto é a incapacidade do ser humano. Incapacidade do ser humano. Segundo ponto, a santidade de Deus. Terceiro ponto, a graça do Evangelho. O quarto ponto, o poder do Espírito Santo. E o último ponto, o quinto ponto, a criação de um novo povo. Então a gente vai percorrer esses 5 pontos hoje, começando pela incapacidade do ser humano. Então, o autor diz que na nossa incapacidade, ela representa uma verdade bíblica que ela mostra a grande necessidade desse nascer de novo. O quanto somos incapazes, o quanto não podemos fazer nada por nós mesmos, o quanto nós somos pecadores, pobres e miseráveis. E Jesus, ele faz uma distinção radical entre nós e Deus. Na Bíblia, Jesus, ele fala, nessa passagem mesmo, diante de Nicodemos, ele fala sobre carne e espírito. Lá em João 3,6, se puderem colocar o versículo, só para a gente reler, e é bem focado, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, o próprio Jesus dizendo e fazendo essa distinção sobre carne e espírito. Por melhor que seja a carne, por melhor que seja o ser humano, por melhor que a pessoa possa tentar ser, enquanto em vida aqui na Terra, ela jamais vai ser capaz de produzir a vida espiritual necessária para se justificar diante de Deus. Ou seja, a pessoa nasceu da carne, aquele que é nascido da carne é carne, não importa o que essa carne faça, o que essa pessoa faça, para tentar se justificar diante de Deus, para tentar ser merecedor da salvação, para tentar algum ato que agrade a Deus, isso não vai ocorrer. Nós somos incapazes. Uma leitura para colaborar um pouco para a gente entender está em Romanos 8, dos versos 5 ao 8. Nós também vamos dar uma olhadinha. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é de vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então essa passagem
de Romanos, ela deixa muito claro a nossa incapacidade. Nós não podemos, enquanto não nascermos de novo, qualquer ser humano, agradar a Deus. Somos incapazes. O que é carne, o que é espírito é espírito. E não se trata sobre nós nos esforçarmos. Não se trata sobre o quanto a pessoa ela vai se empenhar durante a vida para tentar ser boa, para tentar fazer boas obras, para tentar ser uma pessoa moralmente melhor. Não se trata disso, irmãos. Se trata de nós termos ficado aquém do padrão que Deus exige. Ou seja, lá no Éden, quando Adão cometeu o primeiro pecado, dizemos que o homem caiu naquele momento. Então, deixamos de ter um padrão que precisávamos para se relacionar com Deus da forma que Deus exige. Então, nós caímos daquele estado e ficamos aquém desse padrão exigido por Deus. Não se trata, então, de um esforço que nós podemos fazer para retornar àquele estado. É impossível. Também não é uma questão de boas intenções, mas é uma questão de termos perdido o nosso rumo. Ou seja, como o título cita, procuramos andar, enquanto não convertidos, fazendo os desejos da carne. Então nós perdemos o rumo, nós não sabemos mais para onde ir, nós não temos direção e nós não somos capazes de encontrar o rumo sozinho. O problema é que a nossa natureza pecaminosa deseja agradar a carne e não a Deus. Então, a partir do momento que qualquer um nasce, esses sentimentos, essas vontades são voltados para a carne, são voltados para agradar a si mesmo e não para agradar e engrandecer o nome de Deus. Mesmo quando, do ponto de vista moral, nós fazemos o certo, fazemos ainda pelos motivos errados. Ou seja, fazemos para glorificar e exaltar a nós mesmos. Eu estou falando nós aqui, irmãos, pela linguagem que o texto usa para exemplificar nós seres humanos, né? Não nós como igreja. Graças a Deus somos todos salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. Só para ficar claro, esse nós que o autor usa é sobre o estado da humanidade. Então, quando o ser humano ele faz esse tipo de ação, em vista de se aperfeiçoar moralmente, socialmente, ainda assim fazem pelos motivos errados, ou seja, é para ficar bem diante da sociedade, é para parecer uma pessoa mais importante, mais bem aceita, em que, olha que pessoa bondosa, que pessoa caridosa, sempre amiga, sempre sorridente, para procurar exaltação sobre ela mesma, e não que isso glorifique a Deus de alguma forma, não que as pessoas possam enxergar verdades bíblicas através das atitudes dessa pessoa. E essa é uma razão porque a Bíblia diz que nós estamos mortos e não apenas enfermos. Então a Bíblia ela é bem enfática nisso. Nós estamos mortos em delitos e pecados enquanto ainda não aceitamos a Jesus. E não apenas doentes, não é algo que dá para fazer, para remediar, para se curar, para tentar voltar à vida. Não, é realmente mortos. Queria ler lá em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, que também fala um pouquinho. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, por natureza merecedores da ira. Por natureza de Adão, nós andávamos satisfazendo os desejos da nossa carne, até o dia que realmente nos encontramos com Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e por meio da fé alcançamos então esse novo nascimento, essa regeneração. Então, como um morto, nós não somos capazes de amar a Deus por quem Ele é. Nós amamos a nós mesmos, enquanto não encontramos a Cristo. Esse é o cenário de incapacidade do ser humano. Então, esse primeiro ponto que o autor coloca é para destacar mesmo, ele é um dos maiores. É o que ele mais fala, porque é o que mais, chama atenção. Em muitos lugares por aí, as pessoas tentam pregar que você pode conquistar, você pode agradar o coração de Deus. Quantas vezes nós já não ouvimos que queremos agradar o coração de Deus, queremos fazer com que Deus se agrade de nós.
se não for através de Jesus Cristo, se não for através do sacrifício de Jesus na cruz e buscando por meio de Jesus, onde ele mesmo diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida, nós não conseguimos agradar a Deus. É impossível. Então, o homem caído, por natureza merecedor da ira de Deus, ele vive segundo os seus próprios desejos, para satisfazer os seus próprios desejos na carne. Por isso, Jesus fala para Nicodemos que ele que é nascido da carne é carne, vai buscar agradar os desejos da carne, e aquele que é nascido do Espírito, nascido novamente, vai procurar agradar a Deus. Segundo ponto, a santidade de Deus. Então, nesses dois primeiros pontos, o autor ele faz aí um paralelo. Primeiro, a incapacidade do homem, depois, a santidade de Deus. É justamente para a gente perceber todo esse contraste e a gente conseguir se colocar no devido lugar. Então, o segundo ponto, inicia, Deus não é como nós. Isso já poderia resumir tudo. Deus não é como nós e ponto final. Então, se ele não é como nós, a gente pega tudo que foi dito no primeiro ponto e a gente fala, isso tudo não é Deus. Deus não é dessa forma. E a Bíblia ela é enfática em apresentar a santidade de Deus. Significa que Deus ele ocupa uma posição extremamente diferente da nossa, onde ele é completamente separado do pecado, ele é intransigente em bondade, ele recusa-se a tolerar o mal, ele não se impressiona com o quanto nós somos bons ou com a nossa correção moral, porque Deus sabe que nós buscamos bom comportamento para a nossa própria glória e não para a dele. Então, irmãos, ele coloca esse segundo ponto sobre a necessidade do nascer de novo, é reconhecer como Deus está em uma posição diferente do ser humano, o quanto somos incapazes e o quanto Deus é o oposto de tudo que nós buscamos. Ou seja, existe uma distância, existe um caminho que precisa ser percorrido entre Deus e o homem para que exista a reconciliação. E ele cita no final, isso torna o juízo de Deus absolutamente merecido. Ou seja, por Deus ser santo, livre de pecado, odeia o mal, bondoso, recusa-se a tolerar tudo aquilo que nós tentamos fazer para tentar impressionar, para sermos bons, porque ele sabe que nós buscamos isso em carne para a glória de nós mesmos, não a dele, isso torna o nosso juízo absolutamente merecido de tudo aquilo que nós deveríamos ter pago. Terceiro ponto, a graça de Deus. O terceiro ponto, depois de a gente traçar esse paralelo entre a incapacidade e a santidade de Deus, é onde entra a graça. A graça são as boas novas, né? O autor começa falando, há uma boa notícia. Então, se existia a incapacidade do homem e a santidade de Deus, estávamos perdidos, né? E realmente estávamos. Até que Cristo veio e consumou a sua obra na cruz. Mas existe a boa notícia, a graça. Deus é repleto de graça. E ele tomou a iniciativa em relação a nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Então, não foi por méritos nossos, não foi ninguém lá da época de Jesus, da época de Moisés, da época de Abraão, ninguém tomou a iniciativa e conseguiu aí por algum meio trazer a salvação para o mundo. Não, Deus, ele tomou a iniciativa quando nós ainda éramos seus inimigos. Deus enviou o seu Filho para se tornar carne como nós e viver a vida para a qual fomos criados no início. Interessante a gente pensar nesse ponto, porque Deus ele proporcionou o sacrifício perfeito através da vida de Jesus e ele enviou Jesus como carne. Aquele que é nascido da carne é carne. Jesus se fez carne. Só que ele veio viver a vida que nós deveríamos ter vivido quando fomos criados, para o propósito que fomos criados. Jesus ele não levou apenas uma vida moralmente correta e agradável socialmente. Muito pelo contrário. Jesus ele foi rejeitado pela sociedade da época. Então, se a gente tiver que traçar um paralelo entre a vida do crente antes da conversão, em como se busca esse aceito moral e a vida de Jesus, Jesus ele não era uma pessoa super aceita pela sociedade da época. Jesus tinha seus seguidores, aqueles que acreditavam, aqueles escolhidos, mas muitos odiavam a Jesus. Tanto é que crucificaram, né, cumprindo as Escrituras. Então, Jesus ele não levou uma vida correta, moralmente, socialmente agradável para a sociedade, né?
Ele levou uma vida perfeita e sem pecado, inteiramente dedicada à glória de Deus. Ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele viveu aqui na terra, ele cumpriu com aquilo que nós deveríamos ter cumprido. Ele foi lá e conquistou, fez aquilo que o Pai tinha determinado. Ele mereceu todas as honras que ele tem, porque ele cumpriu aquilo que nós deveríamos ter feito. Assim, Jesus ofereceu essa vida sem pecado na cruz, como sacrifício perfeito, e tomou sobre si a ira de Deus como substituto de todos os que se afastam do pecado e creem nele. Ou seja, depois dessa vida perfeita aqui na terra, sem pecado, ele mesmo se ofereceu como sacrifício perfeito e tomou sobre si a ira de Deus, substituindo tudo aquilo que o ser humano que se arrepende, que se achega até Deus através de Jesus, deveria pagar. Então, esse papel de Jesus, a graça que Deus teve para conosco através da vida de Jesus, foi dessa forma. Ele veio como carne, viveu aquilo que nós deveríamos ter vivido quando fomos criados e se ofereceu em sacrifício vivo e perfeito para que pudéssemos ser justificados. A prova de que o sacrifício foi aceito foi ali realmente a ressurreição ao terceiro dia de Cristo. E isso consumou a obra, terminou, concluiu. Já ouvimos em diversas pregações de que se Cristo não tivesse ressuscitado, nada adiantaria, nada teria sido proveitoso. Mas Jesus venceu a cruz, venceu a morte e ressuscitou. O quarto ponto fala sobre o Espírito de Deus. Então, a gente falou aí sobre a incapacidade, sobre a santidade de Deus, sobre a graça, e eu tenho relembrado ponto a ponto para a gente poder fixar bastante. Esses 5 pontos são muito importantes, eles acabam contando como é que é feita essa caminhada da conversão. E aí o autor diz que tudo isso foi apenas o começo da iniciativa de Deus em relação a nós. Ainda tem o Espírito, Jesus ele nos fala a respeito da obra do Espírito e a compara ao vento sobre o qual não temos controle algum. Ainda lá em João 3, no versículo 8, vamos ver lá o que Jesus fala também para Nicodemos. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus ele faz essa comparação. Quando Deus nos regenera, o Espírito Santo nos une a Cristo, e nessa união o Espírito Santo toma todos os benefícios que o Filho realizou e aplica a nós. Ou seja, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, quando nós nos convertemos, aceitamos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo pega tudo isso que Jesus conquistou e aplica em nossas vidas. A sua vida ressurreta, a sua retidão, a sua graça. Essa obra muda a nossa natureza. Ela nos dá um novo nascimento e nos faz nova criatura. Quando nos voltamos para Cristo com graça, arrependimento e fé, somos justificados pela graça e somos adotados como parte da família de Cristo, para segui-lo em um relacionamento de amor e confiança. Ou seja, nós que éramos incapazes de nos achegarmos a Deus através da obra de Cristo na cruz, a partir do momento que nos arrependemos, confessamos a Cristo e temos fé, o Espírito Santo habita em nós e ele se apropria de todas essas conquistas de Jesus Cristo e aplica a nós. Por isso nós conseguimos nos voltar a Deus através das obras de Cristo na cruz, aplicadas pelo Espírito Santo. O quinto e último ponto é sobre a criação de um novo povo. Então, o autor diz que centenas de anos antes dessa conversa que Jesus teve ali com Nicodemos, Deus já havia prometido a sua graça, o seu Espírito, tudo isso por meio do profeta Ezequiel. E ele, junto com essa promessa, ele também prometeu que nos tornaria um povo. Vamos ler lá Ezequiel 36, dos versículos 26 ao 29. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo,
e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Então, a gente lendo esse versículo lá em Ezequiel, ainda no Antigo Testamento, depois disso que vimos nesses 5 pontos, a gente consegue ver como lá, antigamente, Deus já havia prometido tudo isso que a gente acabou de estudar. E ainda fala sobre tornar-nos um só povo, unindo-se à família de Cristo, sendo adotados por Deus, tornando-se um povo. Então, esse procedimento, esse processo da conversão, descrito aqui em Ezequiel, Deus fazendo nós nos tornarmos uma nova pessoa, uma nova natureza, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, colocando em nós o seu espírito que nos faria começar a andar de acordo com o querer de Deus e não mais com os nossos. Então, ali em Ezequiel, fica a promessa de Deus e um resumo de como seria a vida do cristão logo após o encontro com Jesus. Deus cumpriu essa promessa por meio da obra de Cristo. Ele nos torna novas criaturas e nos concede o seu Espírito. Ele nos torna parte do seu povo e perdoa os nossos pecados. Então, apenas para encerrarmos, são esses 5 pontos que o autor, ainda no início do livro, ele coloca como os principais e o que prova toda a necessidade de um nascer de novo. A incapacidade do ser humano, a santidade de Deus, a graça do Evangelho, o poder do Espírito e a criação de um novo povo. Hoje, cremos que somos um novo povo, todos participantes da família de Deus, através da obra de Cristo. E glorificamos a Deus pelo que Ele fez através do seu Filho Jesus. Amém, irmãos?